Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo neste sábado. Vamos juntos dar uma olhada no que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo. A gente começa essa edição falando sobre o PicSac e o PicStroco, que registraram em 10 meses mais de 2 milhões e 200 mil transações. Os dados são de um balanço divulgado pelo Banco Central. Vamos conferir. Apesar do sucesso das transações feitas por Pix entre os brasileiros, as funções PicSac e PicStroco ainda têm registrado baixa procura. Essas modalidades foram lançadas em novembro do ano passado e o Banco Central divulgou um balanço das movimentações. Entre dezembro do ano passado e outubro deste ano, foram realizadas mais de 2 milhões 247 mil transações das duas modalidades. E elas movimentaram um total de 292 milhões de reais, de acordo com o relatório divulgado. Apenas em setembro, o Pix movimentou mais de 880 bilhões de reais, em 1 bilhão 921 milhões de transações. As modalidades apresentaram leve queda no mês passado. Ainda assim, é observada uma tendência de crescimento. Essas funções permitem que os usuários façam saques em estabelecimentos comerciais e não apenas em caixas eletrônicos. O problema é que o serviço é opcional e depende da adaptação dos sistemas das lojas. Os usuários podem encontrar os locais que oferecem o PicSac e o PicStroco em um mapa que foi desenvolvido em parceria pela Associação Brasileira de Fintechs e a consultoria PayVentures. A ferramenta é gratuita e está disponível para quem quiser utilizá-la. Basta entrar no site mapapix.com.br. O setor de vestuário deve faturar mais de 150 bilhões de reais em 2022. Caso a previsão se concretize, o segmento vai ter alta em relação ao ano passado. A alta do segmento será de 2,7% na comparação com 2021. E os estados brasileiros que mais contribuem para esse cenário positivo do setor são São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Dados da ABIT apontam que, atualmente, o Brasil possui cerca de 18 mil empresas do setor de vestuário em funcionamento, com a geração de 957 mil empregos diretos. Em 2022, o segmento deve produzir mais de 5 bilhões de peças de roupas. Apesar dos bons resultados deste ano, eles ainda não foram suficientes para a recuperação total do setor na comparação com períodos anteriores à pandemia de Covid-19. Ainda de acordo com a associação, o setor de vestuário registrou um faturamento de 186 milhões de reais em 2019. Os nascidos em novembro que tiverem interesse já podem retirar o dinheiro do saque aniversário do Fundo de Garantia. O trabalhador que opta por essa modalidade tem direito a uma retirada por ano de parte do valor das contas do FGTS. O saque fica disponível por 3 meses a partir do primeiro dia útil do mês do aniversário do trabalhador, ou seja, neste caso, até o fim de janeiro. Atualmente, o saque aniversário do Fundo de Garantia está liberado também para os nascidos em setembro e outubro. A migração para essa modalidade é opcional e deve ser informada à Caixa. Com ela, o trabalhador pode retirar uma parte do valor das suas contas proporcional ao saldo total do benefício. A medida permite também sacar parte do saldo das contas inativas do FGTS a cada ano no mês de seu aniversário. Não é preciso ir até uma agência bancária. Os saques podem ser feitos pelo aplicativo, pelo site do FGTS ou pelo Internet Banking da Caixa. Quem não optar pela adesão permanece na sistemática padrão, que é o saque-rescisão. Desde que foi lançado em abril de 2020, o saque aniversário do FGTS foi utilizado por mais de 21 milhões de trabalhadores, ultrapassando a quantia de 31 bilhões de reais injetados na economia. A notícia agora é para quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria. Quem é segurado do INSS por invalidez deve ser submetido a uma reavaliação da incapacidade. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União nesta semana, serão chamados os segurados que não passam por perícia médica há mais de 365 dias. A intenção é o ajuste da data de comprovação da incapacidade dos processos de reabilitação profissional. Dos cerca de 150 mil beneficiários que fazem a reabilitação, o órgão prevê a convocação de 45 mil, número que corresponde aos que estão com a comprovação vencida há mais de um ano. O prazo para a revisão de todos os benefícios para a realização de perícia médica de reavaliação de incapacidade
é de 180 dias, contados a partir da publicação da portaria. Portanto, os segurados podem ser convocados de novembro de 2022 a abril de 2023. A ação retoma o procedimento que foi suspenso durante a pandemia de Covid-19. Muitos segurados tiveram seu benefício prorrogado de forma automática ou não foram convocados para a perícia presencial em razão da pandemia. Na reavaliação, o trabalhador afastado pelo INSS pode ser encaminhado, após a perícia médica, à reabilitação profissional, que avalia a necessidade de mudança de função e, nesse caso, o RH da empresa vai ser responsável por realizar todos os procedimentos para esse ajuste. E faltando um pouco mais de um mês para o fim do ano letivo, pais de alunos em escolas particulares têm um desafio pela frente: negociar a renovação ou novas matrículas para 2023. Missão essa que ficou ainda mais salgada, já que dessa vez, segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, as mensalidades escolares devem subir acima da inflação. O reajuste do índice deve ficar entre 10% e 12%, enquanto a inflação acumulada está em 8,47%. Uma notícia que pegou muita gente de surpresa, já que o país tem cerca de 6,5 milhões de alunos matriculados na educação básica privada, destes 2 milhões só no estado de São Paulo. Para falar sobre o assunto e trazer também o norte para os pais, do que eles podem fazer, de como negociar com as instituições, a gente conversa agora com o senhor Benjamin Ribeiro da Silva, presidente do CIESP. Seja muito bem-vindo, senhor Benjamin. Bom dia a você e todos os seus telespectadores. Bom dia, gostaria demais de agradecer a sua participação. Explica para a gente, senhor Benjamin, por que esse reajuste tão alto? O que as escolas alegam? Olha, veja bem, não existe um número mágico que reajuste escola mensalidade escolar. Nós temos uma lei que regula isso, por sinal, é o único segmento do país que tem uma lei que regula a mensalidade, que tem a mensalidade ou anuidade, normalmente é a anuidade, né, que ela é controlada. É a escola que quem regula essa anuidade é a Lei 9.870. Que diz que a escola, para poder fazer qualquer tipo de reajuste, ela tem que fazer uma planilha de custo e provar o porquê que ela precisa desse reajuste. Isso já aconteceu em 2002. Você é bastante novinha, você não deve lembrar, mas em 2002 a gente vinha com esse mesmo cenário quando houve a mudança do presidente da República, se previa uma inflação de 7% a 8% e ela acabou fechando a 18%. No mês de março, que é quando a gente tem um reajuste das mensalidades do salário dos professores. Então, a preocupação do sindicato nesse ano é muito em cima disso. Uma outra coisa muito importante que aconteceu, nós estamos saindo de uma pandemia que todo mundo sofreu, tanto a escola como a família, como o mundo inteiro está pagando uma conta muito alta por conta dessa pandemia. Muitas escolas não reajustaram durante a pandemia e muitas reajustaram abaixo do índice. As escolas tiveram que investir muito em equipamentos de tecnologia para poder enfrentar a pandemia. O próprio sindicato, nós orientamos as escolas que não repassassem de uma só vez esse custo da tecnologia, porque ficaria insuportável para os pais. Então, as escolas estão vindo repassando aos poucos até poder se reequilibrar financeiramente. Só que aí é que tá, senhor Benjamin, não adianta nada amenizar a situação das instituições comprometendo a saúde financeira dos pais. Então, eu gostaria que o senhor ajudasse a gente a fechar essa conta. O que pode ser feito? De que forma os pais podem negociar com as instituições? Eu acho que a escola particular tem se mostrado muito parceira das famílias desde a época da pandemia. Tiveram muitas escolas que nem reajustaram na época da pandemia. Agora tem que sentar e conversar. Eu sempre tenho dito isso, desde que assumi a presidência do sindicato. Eu digo que se eu não confiasse na escola que estudo meus filhos, eu nunca colocaria meus filhos lá, né? Então, a gente tem que sentar e conversar e ser transparente. Nós achamos uma saída para essas escolas menores. Se ela não puder dar um desconto, como ela pode fazer para a família? Eu aprovo uma anuidade. Essa anuidade ela pode ser cobrada em 2, 4, 6, 8, 10, 20 parcelas até. Então, que as escolas mudem essa forma de parcela, que aumente esse número de parcelas. Converse com a família
Qual é a melhor época para o senhor pagar uma parcela, assim, que vai caber dentro do seu orçamento? Converse com a escola. A escola é a maior interessada em resolver a sua questão. O diálogo é sempre a melhor saída. Muito obrigada pela sua participação. Nada. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Pfizer e BioNTech vão começar os testes de uma vacina combinada contra a gripe e também contra o coronavírus. Nós voltamos já. Já estamos de volta, seja bem-vindo mais uma vez e voltamos para falar sobre saúde. O grupo farmacêutico americano Pfizer e seu sócio alemão BioNTech anunciaram nesta quinta-feira que darão início à primeira fase de testes de uma vacina que combina a proteção contra a gripe e contra a Covid-19. De acordo com a aliança Pfizer-BioNTech, a vacina combinada a partir da tecnologia de RNA mensageiro deverá simplificar as práticas de vacinação e contribuir para uma melhor cobertura de imunização contra a Covid-19 e a gripe. O estudo, que ainda está em estágio inicial, tem o objetivo de avaliar a segurança da vacina e a sua capacidade de gerar respostas imunes. Nesta primeira fase, as empresas informaram que a vacina combinada será testada nos Estados Unidos, em 180 voluntários com idades entre 18 e 64 anos. No início da pandemia, a Pfizer e a BioNTech desenvolveram uma das vacinas mais usadas no mundo para combater a doença. Os grupos americanos Moderna e Novavax também anunciaram testes com vacinas combinadas contra a gripe e a Covid-19. O Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual nesta semana. O país enfrenta a maior inflação em 4 décadas. Agora, a taxa está no intervalo de 3,75% a 4% ao ano. É o mais alto desde janeiro de 2008. O comitê que decide sobre os juros sinalizou para um ritmo mais lento de movimentos futuros. Em um comunicado, afirmou que está preparado para ajustar a orientação de sua política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir a realização de suas metas. Já o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que levará tempo para que os aumentos das taxas reduzam a inflação e isso necessariamente conduzirá a um crescimento mais lento dos Estados Unidos. O país enfrenta a inflação mais alta em 4 décadas. A Organização Meteorológica Mundial e o Serviço Europeu sobre Mudança Climática, Copérnicos, publicaram um relatório nesta semana sobre o clima no continente europeu. De acordo com o documento, a Europa registrou o aquecimento mais rápido entre as 6 regiões definidas. O documento aponta que este é o aquecimento mais rápido entre as 6 regiões definidas pela Agência Especializada das Nações Unidas. O Ártico, que em seu conjunto está esquentando mais rápido do que a Europa, não é considerado como uma região pela organização. Como consequência do acelerado aquecimento da Europa, as geleiras dos Alpes perderam 30 metros de espessura entre 1997 e 2021. Além disso, a camada de gelo da Groenlândia está derretendo, o que contribui para acelerar o aumento do nível do mar. A Organização Meteorológica Mundial destacou uma série de fenômenos meteorológicos e climáticos extremos em várias partes da Europa no último ano, como inundações excepcionalmente graves e incêndios destrutivos que devastaram o sudeste do continente. Mas o relatório divulgado há menos de uma semana do início da COP27, a Conferência Climática da ONU, também traz boas notícias. Vários países europeus estão bem encaminhados para uma redução de suas emissões de gases de efeito estufa, que já caíram 31% entre 1990 e 2020 na União Europeia. Até 2030, a ambição é atingir uma redução líquida de 55%. Um estudo norte-americano mostrou que as baleias azuis engolem diariamente 10 milhões de pedaços de microplásticos por conta da poluição presente no oceano. Consideradas os maiores animais da Terra, as baleias azuis precisam de diversas toneladas de alimento todos os dias. Por não ser uma grande predadora, ela come pequenos animais, como pequenos crustáceos, zooplâncton e pequenos peixes e moluscos, encontrados tanto em áreas de superfície como em grandes profundidades. O problema detectado por pesquisadores norte-americanos foi a ingestão diária de grandes quantidades de plástico.
deixando em evidência que a prática pode causar diversos problemas de saúde para a espécie. A grande maioria das baleias são filtradoras. Elas coam os alimentos, como crustáceos e outras pequenas presas da água do mar antes de comer, usando placas na boca feitas de queratina, a mesma substância encontrada nas unhas e cabelos das pessoas. Tendo essa estimativa, as baleias podem engolir cerca de 10 milhões de peças de microplásticos diariamente, o que dá pouco mais de 43 quilos. Segundo os especialistas, além dos microplásticos, as baleias ainda podem estar ingerindo milhões de microfibras, presentes nas águas moderadamente poluídas da costa oeste dos Estados Unidos. A empresa americana SpaceX lançou do estado da Flórida o Falcon Heavy, o foguete mais ativo, mais potente do mundo. Vamos conferir. O Falcon Heavy da SpaceX lançou a missão denominada USSF-44 em órbita a partir do Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida. O foguete ativo mais potente do mundo decolou por volta das 10h40 da manhã pelo horário de Brasília. A nave transportava carga da Força Espacial Americana, incluindo um satélite chamado Tetra 1. Poucos minutos depois da decolagem, os dois propulsores do foguete voltaram a aterrissar na Terra. A seção central da nave não será recuperada. O superfoguete Falcon Heavy voou pela primeira vez em um teste em 2018, quando transportou o automóvel Tesla do magnata Elon Musk, proprietário das duas empresas. Este é o terceiro voo operacional e comercial da Falcon Heavy. A SpaceX atualmente tem 2 foguetes operacionais. O primeiro é o Falcon 9, usado para transportar astronautas da NASA para a Estação Espacial Internacional ou para lançar os satélites da constelação SpaceX, que fornecem internet do espaço. O segundo é o Falcon Heavy, usado para lançar cargas úteis muito mais pesadas ou para órbitas mais distantes. O foguete é capaz de transportar até 64 toneladas para a órbita da Terra. A Organização Internacional do Trabalho publicou nesta semana um relatório sobre as condições dos trabalhadores das obras para a Copa do Mundo no Catar. A falta de pagamento de salários foi um dos principais motivos de reclamações. O número de reclamações mais que dobrou, com mais de 34 mil queixas entre outubro de 2021 e outubro de 2022, graças ao lançamento no ano passado de uma plataforma digital de denúncias que contém um canal anônimo. A OIT pediu para que o Catar trabalhe para respeitar as normas internacionais do trabalho. O documento acrescenta que mais de 10 mil casos foram enviados aos tribunais trabalhistas, que na maioria deles decidiram em favor dos trabalhadores. O relatório também observa que o número de trabalhadores atendidos por problemas relacionados ao calor do verão na região caiu com a adoção de novas normas em 2021. As clínicas para trabalhadores atenderam 351 pessoas durante o último verão, abaixo dos 620 em 2021 e 1.520 no ano anterior. O Catar foi muito criticado pelas condições para os trabalhadores nas obras para a Copa do Mundo, que começa em 20 de novembro. Entre 2018 e 2020, o país adotou reformas na legislação trabalhista depois de críticas recorrentes de sindicatos e ONGs internacionais sobre o desrespeito aos direitos humanos, em particular dos trabalhadores migrantes. A OIT destaca que, apesar dos temores de que as reformas sejam abandonadas depois da competição, o governo declarou que a Copa do Mundo não era a linha de chegada e que as reformas integram o programa de diversificação da economia do país. A agência vai permanecer no Catar até 2023 e o governo solicitou oficialmente que a OIT estabeleça uma presença mais permanente em Doha. O museu em Doha, capital do Catar, abriu suas portas para fãs e entusiastas do futebol. A exposição, que vai durar 6 meses, proporciona uma jornada pela história do futebol e das Copas do Mundo. Chamada de Exposição Mundial do Futebol, o local apresenta uma grande variedade de itens exclusivos, como camisas usadas por jogadores lendários, incluindo Diego Maradona e Pelé. A raridade é uma bola utilizada na fase de grupos da primeira Copa do Mundo, realizada no Uruguai em 1930. O guia do museu, Ahmad Al-Mullah, disse que os fãs de futebol vão adorar a coleção, descrevendo-a como uma exposição única. Quando eles vierem visitar o museu, ficarão surpresos com os objetos que recebemos e as informações que temos. A exposição é realizada no Museu Olímpico e Esportivo do Catar e ficará em cartaz até abril de 2023.
E por falar em Copa do Mundo, faltam 15 dias para o evento. Chegou a hora do boletim Esquenta Catar 2022 com Leonardo Félix. Hoje ele fala sobre a infraestrutura que o anfitrião do Mundial mobilizou para receber o público que vai visitar o país. Vamos conferir. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje o papo é sobre a hotelaria no país sede do Mundial. Aqueles que pretendem assistir de perto aos jogos da Copa têm enfrentado dificuldades quanto à hospedagem. Não há hotéis suficientes no país para receber a alta demanda do público. Com falta de quartos, o Catar está oferecendo vagas em navios de cruzeiro, além de fazer uma parceria com o Irã para ampliar a rede hoteleira com campings no deserto em regiões que ficam a cerca de 40 minutos de voo ou 6 horas de navio de Doha. Mas mesmo assim, os preços são altos. Ou seja, os torcedores terão que desembolsar um bom dinheiro para viajar ao Oriente Médio entre os meses de novembro e dezembro. Prepara o bolso, hein, pessoal, porque para torcer vai sair caro. Faltam 15 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.